Estamos aqui de volta com o nosso estudo de Nefesh HaChaim. A gente chega hoje no 17º capítulo do segundo portão. A gente já está se aproximando do último capítulo. Esse é o penúltimo capítulo do segundo portão que trata da Tefilá. O Nefesh HaChaim leva a gente hoje a algo que está além da nossa compreensão. Ele próprio já fala que é algo que a gente não entende, certo? É algo que está além da nossa capacidade de compreender, de entender. É algo que a gente não consegue vivenciar, não consegue entender direito. Não só a gente, é algo que basicamente nenhum ser humano durante todas as gerações conseguiu entender, salvo talvez 4 seres humanos. Moshe Rabbeinu, de certa forma, talvez conseguiu entender isso. Eliyahu Hanavi pegou um pouquinho dessa compreensão, isso fez com que ele acabasse se subindo para o céu. Hanoch, antes do Mabul, tinha alguém chamado Hanoch, que em certo momento a Kadosh Baruch Hu fala, olha, Hanoch, do jeito que está, não está bom. Hanoch, ele subia e descia, ele mudava de caminho muitas vezes, e ele chegou numa certa compreensão que a Kadosh Baruch Hu falou, olha, eu vou te tirar agora do mundo, enquanto você está nesse nível super extremamente alto, enquanto você vai virar um anjo, do que deixar você aí nesse mundo corrompido, você pode acabar caindo de novo, vou te levar embora. O único, em todas as gerações, que realmente teve uma compreensão desse nível do ser humano, dessa profundidade da existência humana, foi Adam Arishon. Adam Arishon antes do pecado. O que é essa parte da existência? Até agora, muito no primeiro portão, um pouquinho também aqui no nosso segundo portão sobre a Tefilá, a gente dividiu o ser humano em 3 partes, em 3 níveis diferentes, chamados de Nefesh, Ruach e Neshama. Alma e alma, certo? Mas a gente explicou melhor no primeiro portão o que é Nefesh, Ruach e Neshama. Nefesh é a parte da nossa existência ligada com o corpo, ligada com os nossos comportamentos. Ruach é a parte da nossa existência ligada com os sentimentos, com os desejos. E Neshama é a parte da nossa existência ligada ao pensamento, à compreensão, ao intelecto. Isso foi falado bastante no primeiro portão, quando a gente estava entendendo a essência do ser humano. No segundo portão, a gente tratou bastante também da essência da Tefilá. E a gente viu que também na Tefilá existe Nefesh, Ruach e Neshama. Se a gente pega o nosso Sidur, as palavras que estão escritas lá no Sidur, elas são a Nefesh da nossa Tefilá, elas são o lado físico. Os pontinhos que permitem com que a gente pronuncie, elas são o Ruach, elas são o segundo nível da nossa Tefilá, e o tom de voz, que a gente chama de emoji, certo? O que dá para a gente o tom e a intenção e a kavaná, o pensamento por trás das palavras, isso seria o nível da neshama das palavras, certo? Muitas vezes você pode falar a mesma palavra com um tom de voz diferente, e às vezes vai ser uma piada, às vezes vai ser uma crítica, às vezes vai ser uma ironia, às vezes vai ser um fato. O tom de voz, o jeito como isso é pronunciado, isso demonstra a kavaná, o pensamento por trás daquela palavra que foi dita. Isso daqui seria a kavaná, seria o pensamento por trás das palavras. Esses 3 níveis são compreensíveis, a gente consegue vivenciar, certo? A gente conhece nosso corpo, conhecemos nossos desejos, nossos sentimentos e temos o nosso pensamento. Porém, existem mais 2 partes do ser humano que são pouco tratadas, principalmente nos livros de Hassidut falam disso bastante, nos livros de Kabbalah, mas são menos compreensíveis, por isso é mais difícil de realmente entender elas, mas vamos tratar de uma delas aqui, pelo menos, que o Nefesh HaChaim traz para a gente, é a chamada Hayá. Depois de Nefesh, Ruach e Neshama, de acordo com a Kabbalah, de acordo com os livros de Hassidut, temos mais 2 níveis, chamados de Hayá e Yechida. Hayá é algo que Adam Arishon ainda entendeu, que Adam Arishon ainda compreendeu, e Yechidá é algo que está além, é algo que, Latid Lavô, talvez a gente vai começar a conseguir entender. Mesmo Adam Arishon não conseguiu ver isso. Adam Arishon, que ele vivia no Gan Eden, vamos dividir dessa forma. O nosso mundo, o mundo físico no qual a gente vive, a gente consegue compreender Nefesh, Ruach e Neshama, corpo, sentimentos e pensamentos. Adam Arishon, que vivia no Gan Eden, conseguia um nível a mais, chamado de Hayá, já vamos entender melhor o que ele significa. Porém, Adam Arishon, ele estava no Gan Eden, ele estava no Jardim do Éden. Porém, o Éden é um lugar além desse jardim. É o lugar mais interno desse jardim. Lá existe um nível da Yechidá, isso a gente não consegue compreender, isso está muito além mesmo da compreensão de Adam Arishon. O que é essa Hayá, basicamente? Digamos assim, nós costumamos falar o meu corpo, os meus sentimentos, o meu pensamento, a minha alma. Certo? Uma frase famosa, olha, a minha alma não está aguentando isso, não combina com a minha alma. Porém, quando a gente diz a minha alma, de quem é essa alma? Se eu dissesse alma, e eu estivesse falando de mim, se a alma definisse quem eu sou, então eu diria somente a alma. A alma
da minha pessoa discorda disso. Mas quem é essa pessoa? Quem é a minha alma? De quem é essa alma? Então, a minha real existência, na verdade, não é a alma é só uma parte da minha existência. Existe algo além, algo que engloba tudo isso. E algo que engloba tudo isso é chamado de Hayah, ou Nishmata Neshamot. Tem alguns nomes para ela, mas é basicamente o nome de Hayah. Ou seja, quando a gente divide o ser humano entre Nefesh, Nuach e Neshama, que a gente diz que tem corpo, sentimento e pensamento, tudo isso são revelações, são partes de um todo. Esse todo é chamado de Hayah. Ou seja, o nosso Nefesh, a nossa Ruach e a nossa Neshama, todos eles saem de alguma fonte que é chamada de Hayah, algo que está além da nossa compreensão, é algo que a gente não consegue chegar. A gente consegue entender o comportamento, os sentimentos e o pensamento, mas a gente não consegue entender aquele lugar, talvez, aquela parte da nossa existência chamada de Hayah, a gente não consegue alcançar isso. Eliyahu Hanavi, quando alcançou, subiu diretamente para o céu. Adão Arishon, antes do pecado, conseguiu compreender isso, mas é algo que está muito além da nossa compreensão. E daí, o que eu faço com tudo isso? Para que isso serve? Tá bom, então existe talvez uma parte no ser humano que está além da nossa capacidade de entender. E o que isso me ajuda? Fala Nefesh HaChaim que na Tefilá também temos algo que está além da nossa capacidade de entender a Tefilá, que ele chama de Tziruf Tevot. Quando a gente pronuncia as palavras da Tefilá, tem as palavras que a gente consegue entender. Tem lá as letras, os pontinhos, a entonação, muito simples. Se eu falo um pouquinho de hebraico, ou eu pego uma tradução, eu consigo entender o que aquelas palavras querem dizer. Mas fala Nefesh HaChaim, na nossa Tefilá tem algo a mais. Tem algo que é chamado de Tziruf Tevot, Tziruf Otiot. Tem letras e palavras escritas na Tefilá, que nem sempre a gente sabe conectar, mas muitas vezes, Hazal, eles criaram algo por trás das palavras. Algo que, quando eu junto palavras diferentes, forma algo novo, algo que eu não consigo compreender, talvez, na minha leitura da Tefilá, mas isso daqui produz, isso daqui cria, isso daqui faz com que a minha Tefilá seja bem formada. Então, digamos, por exemplo, na Tefilá de Musaf, de Shabbat, a gente tem uma parte da Tefilá que chama Tikanta Shabbat Vechulei, Ratzita Korbanotecha, Tikanta Shabbat Ratzita Korbanotecha, dentro da Tefilá da Amidah de Musaf, que muitos Sidurim já perceberam que a letra as palavras vão de acordo com o alfabeto ao contrário. Taf, Shin, Reish, Kuf, Tzadik, Pei e assim por diante. Tem parte da Tefilá de Shabbat também a gente encontra, que ela dando assim, que vai em ordem alfabética, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aqui a gente já vê algo que mostra pra gente, olha, Tefilá é algo a mais. Isso não é feito só porque é bonitinho, é muito interessante, vamos fazer bonitinho, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Taf, Shin, Reish, Kuf, talvez vai ficar bonitinho, vai ficar legal. Não, tem algo de especial aqui. Aliás, Hazal dizem que essa Tefilá de Shabbat, de Musaf de Shabbat, que ela segue a ordem ao contrário do alfabeto, Taf, Shin, Reish, Kuf, ela tem muita força para trazer a Geulah, Tashrak. Isso daqui tem muita força de trazer a Geulah, ele se baseia num pasuk, que Latir lavou, os pássaros vão cantar a Geulah, e o canto do pássaro é chamado de Shirika em hebraico, Tishrok, que é Taf, Shin, Reish, Kuf. Então, essa Tefilá de Musaf em específico, ela tem muita força para trazer o Geulah. Ou seja, a gente vê que tem palavras, tem letras na Tefilá que às vezes a gente acha talvez bonitinho, e a grande maioria a gente nem percebe, mas elas estão criando aqui algo que está muito além da nossa compreensão, muito além da nossa capacidade. Se a gente rezasse usando as nossas próprias palavras, a gente talvez não conseguiria criar isso, não conseguiria produzir isso. Se a gente rezasse em outra língua, a tradução do hebraico, a gente também não teria isso lá. E por que isso é importante? De qualquer jeito, então tem alguma coisa na Tefilá que está além da minha compreensão. Hazal, quando escreveram isso com Ruach HaKodesh, colocaram lá palavras que criam, geram coisas que eu também não consigo entender. Então, de novo, volta a pergunta. Tá bom, o ser humano tem Nefesh Neshama que eu compreendo, certo? Corpo, sentimento e pensamento, mas tem algo além, chamado Yehidah. E a nossa Tefilá também tem Nefesh Neshama e algo além, chamado de Hayah, de Yehidah. Mas o que isso faz diferença para mim? Qual a diferença? Aqui a gente tem duas diferenças muito importantes. Primeira diferença, isso significa que eu não posso mudar a Tefilá. A Tefilá não pode ser mudada. As palavras da Tefilá, que foram escolhidas, seja cada um de acordo com o seu costume Ashkenaz, Sfard, Ashkenaz, Sfaradi, Teimani, o costume que seja, sim, o Arizal traz que tem 12 portões no céu, que negue das 12 tribos, e cada Tefilá, ela entra por um portão diferente, Ashkenazim por um, Sfaradim por outro, Sfard por outro, cada Tefilá tem a sua fonte, foram escritas por Mekubalim, não foi escrita de forma leviana, mas eu não posso mudar as palavras da Tefilá, porque se eu mudo as palavras da Tefilá, eu perco muita coisa. Se eu quiser mudar uma palavra, eu não sei, pode ser que se eu somente ler o meu texto e eu mudar uma palavra,
não vai fazer muita diferença. Se eu pegar um sinônimo, por exemplo, eu mudo um sinônimo, uma palavra, procuro um sinônimo que é igual, então a mesma, se eu ler a frase, eu tenho a mesma frase, eu tenho a mesma intenção, tenho o mesmo significado, exatamente a mesma coisa. Mas o hebraico, ele tem algo a mais, algo não só, o hebraico não é só as palavras, as letras em hebraico, elas também têm algum significado. Então, mesmo que eu troque uma palavra por um sinônimo, e a minha frase faça o mesmo sentido, eu perdi algo muito grande aqui que às vezes eu nem compreendo, que eu nem consigo entender. Então, essa é a primeira coisa. O primeiro significado disso que o Nefesh Haim fala para a gente, que existe algo chamado de tziruf otiot, a união, uma mistura de palavras e letras da Tefilá que produzem algo impressionante, algo incrível que eu nem consigo entender, significa, na prática, para a gente, que tem que tomar cuidado com cada palavra. E não dá para mudar as palavras da Tefilá. Se eu mudo as palavras da Tefilá, eu estou mudando aqui coisas que eu não sei fazer, não sei o que significa isso. É igual pegar um celular, pegar um computador e tentar mexer na placa-mãe, mudar de um lugar para o outro. Parece que eu não fiz nada demais, mas o computador não liga mais. Então, se eu mudo as palavras da Tefilá, a Tefilá não funciona mais. Esse é um lado. O outro lado significa o seguinte: quando eu ligo para alguém, quando eu uso um computador, quando eu uso qualquer coisa tecnológica, muitas vezes eu não sei como funciona aquilo. Eu não sei explicar exatamente como pode ser que eu falo no meu telefone aqui, alguém ouve isso do outro lado do mundo, alguém vê a minha imagem do outro lado do mundo. Não sei como funciona, mas eu sei que funciona. A Tefilá é assim também. A Tefilá ela foi construída de forma bem específica. Tem as partes que eu entendo, igual tem os botões do meu celular que eu entendo, eu sei 1, 2, 3, 4, 5, eu sei o que significa, eu sei que esses números me conectam com aquele celular, esses números me conectam com outro lugar. Essa parte eu entendo, mas tem uma grande parte que eu não entendo, e isso não impede o meu computador de funcionar, o meu celular de funcionar, assim também a Tefilá. Tem uma grande parte da Tefilá que a gente entende, uma parte da Tefilá que a gente lê as palavras, que a gente consegue saber a tradução, consegue saber a explicação, consegue saber a kavaná por trás, o pensamento por trás dessas brachot, dessas tefilot. Mas saiba que tem uma grande parte da Tefilá que a gente não entende, mas funciona. Então, se você falar as palavras como se deve, como a gente trouxe, que o Magid falou para o Beit Yosef, o anjo falou para você, Caro, se você falar as palavras como se deve, presta atenção nas palavras da Tefilá, pode ser que você não vai entender tudo. Pode ser que você vai entender o básico do básico, a tradução mais simples, talvez. Mas saiba que você está usando aqui uma ferramenta que é capaz de mudar a sua realidade. E mesmo que você não entenda até o fim, ela funciona. Igual qualquer outro produto, igual qualquer outra coisa tecnológica que você não entende até o fim como aquilo funciona. Mas quem construiu isso como se deve e as coisas funcionam. Assim também a nossa tefilá. A nossa tefilá tem a parte compreensível, tem a parte de nefesh, ruach, neshama, tem as palavras, os pontinhos e a entonação. Mas tem algo a mais. Tem o nível chamado de chayá, que a gente não entende ela no ser humano, a gente não entende ela na tefilá, mas é uma coisa que existe, é algo real. Como a gente viu muitas vezes aqui nesse nosso livro de Nefesh Haim, nem sempre ele vai falar coisas para a gente que você pode compreender de forma filosófica. Ele traz para a gente fontes do Zohar, fontes que vieram diretamente de Akadosh Baruch Hu, de cima para baixo, através da profecia, revelaram para a gente verdades desse mundo. E essa é uma das verdades do mundo, que no ser humano existe algo chamado Hayá, na nossa tefilá existe um nível chamado Hayá, e se você faz a tefilá como se deve, você pronuncia as palavras como se deve, mesmo que você não sabe explicar como isso funciona, isso produz algo muito grande lá em cima. Em breve chegamos no último capítulo do nosso portal. Até mais.